Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre de 2019, nós estamos estudando batalha espiritual. É o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Se você clicar no nome da lição, você terá então acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no nosso site os hinos que são cantados, que são indicados para ser cantados no tema de cada lição. Se você clicar no hino, você tem acesso então ao áudio e a letra, a escrita deste hino, para que você possa ensaiar e cantar juntamente com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 11, Vivendo em Constância Vigilância. Nesta lição, nós vamos analisar algumas personagens bíblicos que não vigiaram e, por falta de vigilância, eles tiveram grandes prejuízos na vida financeira e material, prejuízos na vida espiritual, prejuízos na vida familiar e prejuízos na vida ministerial. Nós vamos ver também as lições que Jesus nos deixou na sua última oração que ele fez juntamente com os discípulos lá no jardim do Getsemane. Compararemos também o posicionamento de Jesus na oração com os discípulos no Getsemane, as divisões do tabernáculo. Vamos ver também a única diferença de atitude das virgens prudentes e as virgens imprudentes. Aprenderemos também 4 tipos de vigilâncias extraídas de 4 termos grego. Fique conosco até o final e Deus com certeza há de abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quando o homem sabe fazer o que é certo e ele escolhe fazer o errado, ele comete pecado de omissão. O pecado consumado leva, então, este homem à morte. Havendo arrependimento e a confissão desta culpa, gera, então, neste homem uma nova vida em Cristo Jesus. Todos os homens, eles são tentados ao pecado de culpa. Porém, todos os que se decidirem por Cristo, lhes é revelado pelo Espírito Santo o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Aqui é onde vai entrar, aqui é onde nós devemos vigiar para não pecar diante de Deus. Todo pecado ele é perdoado por Jesus. Isso após o arrependimento, exceto o pecado de blasfêmias contra o Espírito Santo. Porém, todo homem que arrepende-se dos seus pecados é perdoado pelo Senhor, mas vem depois as consequências deste nosso erro. Se mantermos uma vida de comunhão com Deus, nós vamos estar sempre em vigilância. Mesmo assim, nós vamos ser tentados a pecar. Agora, a nossa comunhão com Deus não descarta a possibilidade de nós errarmos o alvo, de nós pecarmos contra o Senhor, de nós desagradarmos a Deus. Por quê? Porque nós trazemos conosco uma natureza carnal. Vamos fazer uma reflexão na vida de alguns homens e mulheres que chegaram a ser chamados por Deus de seu amigo, porém, por falta de vigilância, eles cometeram erros graves diante de Deus. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem eterno,
semelhante a ele, conforme Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26. Deus também construiu um jardim, plantou um jardim no Éden, encheu o jardim de árvores frutíferas e disse ao homem que de todas as árvores ele poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva foi tentada a comer do fruto da árvore que Deus havia dito para não comer. Eva não vigiou, faltou vigilância e ela acabou comendo do fruto. Pegando do fruto, ela tentou o marido e deu para que ele também comesse. Porém, Adão também não vigiou e comeu do fruto que Deus havia dito para não comerem. As consequências deste pecado, deste erro, vieram logo em seguida. Primeiro, eles deixaram de ser eternos. O homem morreria. As mulheres, a partir de Eva, dariam à luz filhos, agora com dores. A terra foi amaldiçoada e os homens, a partir de Adão, teriam que suarem, teriam que trabalharem duro para sobreviverem nesta terra. Outros que não vigiaram foi Abraão e Sara. Deus fez uma promessa para Abraão. Ele descenderia dele descenderia então uma grande nação, e também nele seriam benditas todas as famílias da terra. Porém, Sara, sua mulher, percebeu que o tempo estava passando, a sua idade vinha chegando, a idade de gerar filhos também ia se passando e a promessa não se cumpria, conforme Gênesis 18 e 11, Sara se precipitou e não vigiou. Toda precipitação, ela vai gerar vigilância. Devemos ter cuidado em sermos precipitados. Sara então chamou Agar, sua escrava, e deu Agar a seu marido, para que se deitasse com ela e gerasse então um filho. Abraão também não vigiou, porque aceitou a ideia de sua mulher. E vieram então, Agar gerou um filho de Abraão. Agar deu à luz um filho e chamou o seu nome Ismael. Foi pecado diante de Deus, pois Abraão não deveria ter filhos com nenhuma outra mulher, a não ser com Sara, porque o filho da promessa nasceria de Abraão e Sara. Mas faltou vigilância, tanto em Sara quanto em Abraão, e então agora nasceu Ismael. E só 14 anos depois é que vai nascer o filho da promessa, Isaque. Mas o nascimento de Ismael trouxe então consequências desse erro. Ismael não era o filho da promessa. De Ismael, descendeu então os árabes. Os árabes foram inimigos ferrenhos dos judeus até os dias de hoje. Tanto os israelitas quanto os ismaelitas, eles são semitas. Nem todos os muçulmanos são árabes. Existem 3 tipos de árabes no Oriente. Os jotanianos, da linhagem de Jotão, filho de Gideão. Também existem os ismaelitas, da união de Abraão com Agar. E existem também os queturaitas, da união de Abraão com Quetura. Mas nós vemos aí a falta de vigilância de Sara, a falta de vigilância de Abraão, trazendo então consequências presentes na vida deles naqueles dias, e também deixou aí uma herança de inimigos contra o povo de Israel. Moisés, os israelitas
foram escravizados por aproximadamente 400 anos. Deus permitiu que ainda Moisés recém-nascido, fosse levado para o palácio de Faraó. E Moisés ali no palácio viveu 40 anos. E ali ele foi preparado, estudando toda a ciência do Egito. Mas depois Moisés cometeu um assassinato e fugiu para o deserto. Lá no deserto ele ficou mais 40 anos, 80 anos então se passaram, e Moisés agora com uma missão de libertar o povo de Israel do Egito, ele volta para o Egito para libertar o povo de Israel. A missão de Moisés era tirar o povo de Israel do Egito e levar para o deserto, para que lá no deserto o povo viesse adorar a Deus. Mas o que aconteceu? Muitas coisas aconteceram no deserto. No deserto de Zim, o povo tinha sede, lhes faltava água. Ao invés de eles reclamarem ou pedirem para Moisés com humildade, eles informarem a Moisés que faltava água, eles começaram então a murmurar de Moisés e também a murmurar de Deus, que eles estavam ali e morreria de sede antes eles estivessem no Egito, e assim muitas murmurações eles fizeram. Moisés pediu ajuda ao Senhor, que os orientou como eles deveriam fazer. Moisés deveria falar à rocha, e da rocha sairia água. Porém, Moisés ficou irado com o povo, ele não vigiou, bateu na rocha por 2 vezes com seu cajado, e então saiu água, o povo saciou a sua sede. Mas a consequência desta falta, a consequência deste erro veio. Essa falta de vigilância de Moisés fez com que ele não pisasse na terra prometida. E também todo o povo que saiu do Egito para entrar em Canaã morreram, com exceção de Josué e Calebe. Hoje, nos nossos dias, também acontece da mesma forma. Quantas pessoas não saem do mundo? As pessoas saem do Egito, de um mundo cheio de escravidão. Vêm para a igreja, fica na igreja, mas falta vigilância. E por falta de vigilância, não entrarão no céu. É necessário de vigilância. Sansão. Deus escolheu Sansão para livrar Israel das mãos dos filisteus. Uma das ordenanças de Deus a Sansão era que ele não cortasse os cabelos da sua cabeça. Porém, Sansão conquistou uma mulher filisteia chamada Dalila. Ele se apaixonou por Dalila. Os governadores filisteus, ao saberem desta paixão de Sansão por Dalila, ofereceram então muito dinheiro a Dalila, para que ela descobrisse o segredo de Sansão ter tanta força. Qual é o seu segredo diante de Deus? Cuidado com o seu segredo diante de Deus. Só você e Deus deve saber o segredo. Muitas pessoas têm revelado o segredo do seu coração por faltar vigilância e tem tido graves prejuízos. Dalila se aproveitou desta paixão de Sansão e insistiu com Sansão por várias vezes que ele contasse o segredo dele ter tanta força, até que ele não vigiou, abriu o seu coração, revelou o seu segredo que tinha com o Senhor. E aí vieram as consequências. A força de Deus que estava na vida de Sansão, através do Espírito Santo, foi-lhe tirada. Os filisteus prenderam Sansão, arrancaram os olhos de Sansão, amarraram ele, algemaram ele
colocaram ele em um cárcere e ele então foi rodar o moinho de trigo dentro do cárcere. Este era um trabalho para os bois, mas Sansão ali fazia, rodando aquele moinho de trigo o tempo todo. Veja o prejuízo que traz quando nós não vigiamos. Deus ungiu Saul para ser rei de Israel, conforme 1 Samuel, capítulo 15 e o versículo de número 17. Porém, Saul não vigiou no dia em que o seu reino seria confirmado. Isso está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 13 e o versículo de número 13. Saul se precipitou, olha de novo a precipitação, causando prejuízo na falta da vigilância. Saul se precipitou e ofereceu o sacrifício de holocausto. Esse sacrifício que Saul ofereceu não poderia ser oferecido por outra pessoa a não ser pelo profeta Samuel. Saul era guerreiro, tinha as mãos sujas de sangue. O profeta Samuel era quem ofereceria este holocausto. Tardando um pouco, ou seja, demorando um pouco vir Samuel, Saul então se precipitou e enquanto ele estava oferecendo o sacrifício, chegou Samuel. E nós, lendo o texto, nós vamos ver então que Saul deixou que o seu reino não viesse ser confirmado porque lhe faltou vigilância. Mas no capítulo 15 a seguir, o Senhor vai dar uma outra oportunidade a Saul. Saul sai para guerrear contra os amalequitas e a ordem de Deus era para que todos os sobreviventes da cidade de Amaleque viessem morrer. Todos deveriam morrer. Mas Saul trouxe vivo o rei Agag, que era o rei de Amaleque, e trouxe também alguns animais. Saul não vigiou quando fez isso, não vigiou para obedecer a ordem do Senhor, para obedecer a palavra de Deus, quando todos os sobreviventes deveriam morrer, e ele traz o rei, traz outros animais. Então, naquele dia, o reino de Saul foi rasgado, e Samuel disse para Saul: o seu reino foi rasgado e Deus já tem preparado um outro rei melhor do que tu para assentar no trono de Israel. As consequências foi que Saul perdeu o reinado, levou os seus filhos à morte e acabou se suicidando. Davi também, Davi foi o homem escolhido de Deus, segundo o coração de Deus, para reinar em Israel. Deus deu a Davi muitas vitórias, vitórias em muitas guerras difíceis até. Porém, em um ano em que os reis deveriam sair à guerra, Davi não saiu para guerrear, ficou em casa, foi passear no terraço do palácio e ele então viu uma mulher a tomar banho, era Batseba, e então Davi vai cobiçar, ele cobiçou a mulher, ele não vigiou e agora ele traz esta mulher para a sua cama, deita-se com ela, engravida Batseba e a situação vai ficando difícil. A partir desse momento, do momento em que ele deveria sair para a guerra, ele não saiu. E ao ver Batseba, ele cobiça, deita com ela, engravida ela. E depois vai virando o quê? Vai virando uma casa de aranhas. De repente, Davi está ordenando a morte de Urias. As consequências da falta de vigilância de Davi vieram. Primeiro, a perda do filho com Batseba. Depois houve um incesto entre os seus filhos. Depois um assassinato entre os filhos. Por final,
Absalão, depois Adonias, começam a perseguir o próprio pai para assentar no trono do pai. Essas foram as consequências de Davi, porque faltou-lhe vigilância. Salomão já tinha herdado o trono de Israel, seu pai já havia sido morto. Salomão tinha mulher, tinha dinheiro, tinha riquezas, mas não sabia governar o povo. Então ele vai pedir a Deus sabedoria de como ele deveria entrar e sair no meio daquele povo. Deus então se agrada do pedido de Salomão e dá a ele não só sabedoria, mas dá a ele mais riquezas e mais honras. E Salomão vai fazer agora casamentos políticos, chegou a ter 1000 mulheres, o rei Salomão, mas essas mulheres começaram a tirar Salomão da presença de Deus, e por sua falta de vigilância em suas relações amorosas, levou Salomão à idolatria. A pedido dessas mulheres, Salomão construiu altares aos seus deuses estranhos, mas ele não só construiu os altares, ele também começou a seguir esses deuses e adorar e a servir também esses deuses. A falta de vigilância de Salomão o levou a perder o reinado. A partir daí, por algum tempo, Israel não era mais uma nação de paz, mas uma nação com muitos problemas. Jonas, o ministério profético de Jonas começou logo após o ministério de Eliseu. Ele profetizou no reinado de Jeroboão II, juntamente com Amós. Logo em seguida de Jonas, veio o ministério profético de Oséias. Agora, entre todos esses profetas que eu acabei de falar, Deus escolheu quem? Jonas, para um trabalho missionário. Esse trabalho exigiria de Jonas coragem e preparo para vencer os desafios. Nínive era uma cidade rica, uma cidade de muita fama, porque eles eram ricos porque eles matavam os seus inimigos e despojavam das suas riquezas. As riquezas eram sujas de sangue, eles torturavam, matavam os seus inimigos de forma muito cruel. Assim, todo mundo da época temia os ataques de Nínive. Eles se enriqueciam com o sangue das pessoas. Sendo chamado por Deus, Jonas não vigiou ao tentar fugir da presença de Deus, ao tentar fugir de Deus. Ele não vigiou porque ele escolheu o caminho errado. E ele acabou então comprando passagem para viajar em sentido contrário de onde Deus o haveria mandado. As consequências da falta de vigilância de Jonas em escolher atender o chamado de Deus trouxeram aos marinheiros prejuízos imensos, e também a Jonas, que passou por uma grande aflição. Jonas teve que ser atirado ao mar, foi engolido por um grande peixe e por ordem divina o animal o vomitou na terra. Só assim Jonas entendeu o seu chamado e cumpriu a sua missão. Se nós formos vermos mais personagens da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar mais homens e mulheres que tiveram sérios prejuízos por falta de vigilância, tiveram prejuízos espirituais. Devemos olhar para a vida destas pessoas, desses personagens bíblicos, e também quantas experiências nós temos ao nosso redor de pessoas que não vigiaram e tiveram prejuízos, e até olhar para nós mesmos, quantas vezes nós, por faltar vigilância, tivemos prejuízo. Então devemos observar
para nós interiormente, olhar para as pessoas ao nosso redor e olhar também para a Bíblia Sagrada. E assim sendo, nós vamos aprender e começar então a vigiar mais, a ter uma vida de vigilância, tanto escatologicamente como pessoalmente. Escatologicamente, porque nós vamos observar os sinais da vinda do Senhor e vamos vigiar. Pessoalmente, porque nós vamos olhar para o nosso interior. E agora, olhando para o nosso interior, nós vamos nos guardar, nós vamos procurar proteger a nossa salvação e estar sempre preparado para quando o Senhor Jesus voltar, nós estamos com Ele para sempre. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical diz que Jesus, após ter participado da sua última ceia com seus discípulos, ele convidou os seus discípulos a orarem no Getsêmani, no jardim do Getsêmani. Seu tempo estava próximo, era necessário se preparar para a oração e também os seus discípulos deveriam se prepararem com oração. Jesus nos dá exemplo de a maneira segura de nós estarmos vigilantes é estarmos sempre preparados à oração. Essa nossa preparação se dá primeiramente com a oração, porque é na oração que nós temos comunhão com Deus, é na oração que nós fortalecemos a nossa vida de vigilância. No jardim do Getsêmani, Jesus orou ao Pai para que, se possível, livrasse ele daquele sofrimento na cruz. Jesus também disse ao Pai: seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus mostra submissão total a Deus e assim ele estava preparado com oração, porque ele iria enfrentar um dos maiores desafios, ou seja, o desafio mais importante da sua vida, que era morrer por nós, morrer por nossos pecados, para assim cumprir a sua missão aqui na face da terra. Getsêmani quer dizer lagar de azeite. Este termo, Getsêmani, é um termo que vem do aramaico, ou lagar de azeite, ou prensa de azeite, que ficava em um olival no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. Jardim do Getsêmani, que é o mesmo Getsêmani, foi onde Jesus sempre se reunia com os discípulos e às vezes sozinho para estar falando com Deus em oração. No Monte das Oliveiras, que também era o jardim do Getsêmani, onde Jesus orou ao Pai pela última vez com os seus discípulos e depois ele foi preso. E vai ser no Monte das Oliveiras que Jesus descerá com a sua igreja. Zacarias capítulo 14, o versículo de número 4 diz que ele pisará o Monte das Oliveiras e o monte então se fenderá ao meio e Jesus sairá para dar vitória ao povo de Israel. Jesus foi orar e levou seus discípulos então para este momento de oração, para esse tempo de oração. No jardim do Getsêmani, Jesus se posiciona de maneira que nós nos lembramos das divisões do tabernáculo. Veja em Mateus capítulo 26 e o versículo 39, nós temos o átrio. Quando Jesus chegou a certo local com todos os seus discípulos, ali ele parou, deixou a maioria dos discípulos ali e levou 3 dos seus discípulos para com ele. Mais adiante, Jesus então pediu para que os discípulos orassem com ele, já em outro local. E neste local, Jesus começou a se angustiar.
esse foi no lugar santo, porque ali ele deixa novamente os seus discípulos e ele vai então orar sozinho mais adiante em um outro local, conforme Mateus capítulo 26 e o versículo de número 39. Se nós olharmos aqui, nós vemos então o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio, capítulo 26 e o versículo 36, Jesus deixa a maioria dos seus discípulos. No lugar santo, Jesus leva 3 dos seus discípulos e deixa então eles aqui no lugar santo, ou seja, em outro local no Getsemane. Depois Jesus vai para um outro local sozinho, e aqui então, como se ele estivesse entrando no lugar santíssimo. Jesus então, ele deixa aqui esta lição para nós, e nós aprendemos com isso, que os discípulos estão aqui no átrio, os trabalhadores, aqueles que estão mais próximos de fazer a obra do Senhor, estão sempre no lugar santo. E agora Jesus, como sumo sacerdote da nossa alma, da nossa vida, está sempre a interceder por nós. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que vigiar, que orar, era uma arma que eles tinham para vencerem a tentação da carne. Queres vencer a carne? Comece a orar, comece a jejuar, e o Senhor com certeza lhe dará grandes vitórias. Em Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele disse: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo de número 7, ele disse que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E no versículo de número 8, Paulo disse, escrevendo aos romanos, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas ele vai um pouco mais além. No versículo 9, Paulo diz o seguinte, que aquele que está na carne não tem o Espírito de Deus. Então, quando nós devemos vigiar sem deixar nenhuma brecha? Quando conhecemos e reconhecemos as nossas próprias fraquezas. Conhecer nossas fraquezas é identificar em qual área da nossa vida nós somos mais fracos. Nós temos mais tendência ao pecado diante de Deus. E então nós vamos fortalecer esses lugares mais fracos, com oração, com jejum, com uma vida de santidade a Deus. Então nós vamos fechar essas brechas para permanecermos em vigilância na presença do Senhor. Orar e vigiar estão intimamente ligados. Quando nós oramos, nós nos fortalecemos espiritualmente para uma vida de vigilância. Na oração, nós submetemos a nossa carne a um sacrifício a Deus, e então nós nos fortalecemos para dizer não ao pecado. A vigilância escatológica foi ensinada também por Paulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 6, ele disse: não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, vigiemos de forma que estamos fazendo ou que estamos sabendo o que fazer. No versículo de número 10, ele diz que Jesus Cristo morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marco, ele transcreveu o sermão profético de Jesus,
quanto à vigilância, no capítulo 13 e o versículo de número 33, quando Jesus disse para olhar, vigiar e orar. Olhai é que nós não devemos olhar, ou seja, nós devemos olhar para os acontecimentos dos últimos dias que marcam os sinais do arrebatamento da igreja. Afinal, era um ensino escatológico e nós, na vigilância escatológica, nós olhamos de uma forma mais ampla, de uma forma geral. Nós olhamos para os sinais que estão acontecendo e que está mostrando que Jesus Cristo está vindo para levar a sua igreja. Em Lucas capítulo 21 e o versículo de número 28, ele disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vigiai. Quem não vigia se comporta como as virgens loucas, que elas não estavam preparadas, elas não tinham reserva de azeite. Veja bem que todas as virgens, tanto as prudentes quanto as imprudentes, todas saíram ao encontro do noivo. Todas levaram suas lamparinas acesas com azeites. Todas as noivas, elas estavam à espera do noivo e todas elas se cansaram, todas elas adormeceram. As lamparinas de todas elas se apagaram, porque todas estavam, ou seja, enquanto elas dormiam, as lamparinas acabaram o azeite e as lamparinas então se apagaram. Mas ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Agora, só 5 delas havia levado azeite de reserva, ou seja, só 5 havia vigiado nisso, em levar reserva. Quantos estão na igreja, mas só faz aquilo que é necessário, só ora o necessário e às vezes nem ora, só vai aos cultos quando dá certo e às vezes demora meses sem ir para adorar a Deus juntamente com a igreja que ali está. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus apenas, mas não estão adorando. Muitas pessoas estão na igreja porque gostam de estar ali em meio aos evangélicos, mas não são adoradores de Deus. É necessário que estes sejam convencidos para que tenham uma vida de vigilância, para que torne para o Senhor, arrependendo-se dos seus pecados e se firmem na presença de Deus, porque o Senhor vem a hora em que ninguém pensa, em que ninguém sabe. Ele está voltando a qualquer momento e a igreja do Senhor deve estar preparada. A igreja de Jesus, ela está preparada, mas há alguns que ainda precisam estar preparados, precisam estar em uma vida de vigilância. Nós devemos também orar. O crente que vive sem oração, em um mundo que jaz no maligno, ele está correndo o risco de ficar no arrebatamento da igreja. Então é preciso oração, é preciso vigilância, é preciso uma vida de preparação diante de Deus. E assim, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando o Senhor Jesus Cristo vier, estejamos então preparados para este glorioso dia. Paulo, nós devemos obedecer aqui ao conselho do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17, ele disse: orai sem cessar.
tanto nossa oração quanto nossa vigilância, ela deve ser contínua para nós não perdermos a nossa salvação. Então, precisa ser constante. Nós precisamos tirar um tempo para Deus, 30 minutos, 1 hora e meia, não sei quanto tempo você pode tirar, mas é preciso tirar um tempo para o Senhor todos os dias, para que possamos nos aproximar mais de Deus. Nós precisamos também jejuar, é preciso jejuar, colocar a nossa carne em sacrifício e dizer: Senhor, eu te ofereço este jejum para adorar o seu nome. E é preciso vivermos uma vida de constante oração, tirar um tempo a sós com Deus, mas vivemos em uma vida de contínua oração com Deus, porque quando o Senhor vier, estejamos então vigiando neste dia e estaremos sempre com o Senhor. Jesus no Getsemane, ele orou e se angustiou. Jesus no Getsemane, ele ficou aflito e chorou. Jesus no Getsemane viu o seu suor transformar em grandes gotas de sangue. Jesus nos dá exemplo e nos diz que nós precisamos também de um Getsemane. Nós precisamos de criar um Getsemane. Onde é o seu Getsemane? Onde você ora, onde você busca Deus, onde você tira tempo para estar com o Senhor. É necessário nós termos reservado o nosso momento do Getsemane. Aleluias! Precisamos estar sempre ali com o Senhor, às vezes nos angustiando, às vezes nos alegrando, às vezes aflito, às vezes chorando, e às vezes nós não temos palavras para falar, para orar, para pedir a Deus. Nós estamos vivendo em um mundo que ele jaz no maligno. As vidas das pessoas já não têm mais nenhum valor. Simplesmente as pessoas, homens sem Deus, dirigidos por Satanás, eles entram em lugares e começam a matar as pessoas de uma forma ou de outra. As pessoas morrem, as pessoas são mortas. Este mundo jaz no maligno. É neste mundo que nós estamos vivendo, um mundo em que nós saímos de casa, mas não sabemos se vamos voltar. É por isso que nós precisamos estar sempre em vigilância, porque se algo assim acontecer com a nossa vida, estejamos com o Senhor. E para sempre nós estaremos com Ele, se mantermos uma vida assim, em vigilância. Jesus no Getsemane, Ele nos ensinou que em momentos de batalhas espirituais, em momentos de batalha contra Satanás, contra a carne, contra o mundo, nós devemos estar em contínua oração. No Getsemane, Jesus nos ensinou que a vigilância estará sempre ligada à oração. Há pessoas que já disseram para mim, crentes que já disseram para mim: eu oro pouco, mas eu vigio muito. Outros dizem: eu oro muito, mas a sua vida não é uma vida de vigilância. É necessário que oremos, mas é necessário que vigiemos. Uma pessoa que só vigia, mas não ora, está correndo o risco de a qualquer momento cair em pecado, sair da igreja, desagradar a Deus e perder a comunhão com o Senhor. É preciso vigiar? Sim, mas é preciso estar em oração, porque a nossa oração mantém-nos uma comunhão com Deus, que nos fará então estar vivendo em uma vida
de verdadeira vigilância. Jesus nos ensinou que a vigilância, então, ela está sempre ligada à oração. E uma vigilância sem oração, ela não tem nenhum resultado. Por quê? Porque a fé sempre estará oscilante. É por isso que nós devemos orar e vigiar, vigiar e orar. E outras vezes Jesus disse: olhai, vigiai e orai. É preciso estar sempre fazendo assim, e quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós estejamos então com Ele para sempre. Deus abençoe ricamente a sua vida e que nós possamos viver uma vida de vigilância, em constante vigilância. E ainda mais que vai se aproximando o dia em que o Senhor Jesus Cristo está próximo às portas para vir e buscar a sua igreja. Vamos a cada dia mais nos preparar, orando, vigiando, jejuando, estudando a sua palavra e então nos alimentando a nossa alma, nos fortalecendo no Senhor em uma vida de constante vigilância. Meus amados, quero pedir perdão a vocês porque eu deixei de falar sobre os 4 tipos de vigilância que são extraídos de 4 termos gregos. Por motivos técnicos eu não continuei, mas estou aqui gravando este áudio na continuidade e dar esclarecimentos a todos vocês porque eu não gravei. Então, motivos técnicos. Mas dentro deste áudio eu quero dizer sobre esses 4 termos gregos para explicar 4 tipos de vigilância: o gregorel, agripnel, o nepo e o eknepo. O gregorel nos explica sobre a vigilância ampla de uma forma geral. É quando nós vigiamos olhando para os sinais da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós analisamos ao nosso redor, olhamos para o mundo de uma forma geral e vemos que os sinais que Jesus falou estão acontecendo a cada dia, mostrando para nós que Ele está vindo para levar a sua igreja. Agripnel fala de uma vigilância pessoal, de uma vigilância interna. É quando nós vigiamos a nossa vida espiritual, é quando nós estamos vigiando nesse sentido e zelando pela nossa salvação, cuidando com oração, cuidando com jejuns, cuidando com a leitura da palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Então nós estamos vigiando no agripnel, é a vigilância pessoal, é a vigilância interna, guardando a nossa vida sob vigilância para não pecar e estarmos sempre na presença de Deus. O nepo fala de sobriedade e tem relação com o termo gregorel. Então, é quando nós vigiamos, sabendo o que nós estamos fazendo, focado não só em momentos, mas em todo o tempo, olhando para esses sinais e vendo, observando, analisando que Jesus Cristo está voltando. O eknepo parece dizer de alguém que por algum momento da sua vida ele vai deixar de vigiar sobriamente, ele vai oscilar na fé e ele então vai tornar a ser sóbrio. Assim, o eknepo então está relacionado também ao nepo, porque ele está deixando de vigiar escatologicamente, parece que ele se esquece de olhar para o que está acontecendo, esquece de ver os sinais que Jesus falou e está acontecendo ao redor do mundo por um momento, mas ele volta
novamente e começa novamente a observar e ver que Jesus está voltando e ele volta a qualquer momento para levar a sua igreja. Deus abençoe a sua vida. Me desculpe, me perdoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.